Pensa só comigo. Um único caderno escolar, lá de 1928. O que será que ele pode contar sobre os sonhos de uma nação inteira e, ao mesmo tempo, sobre a vida real das pessoas? Pois é, esse objeto, com essa capa dura, letras douradas, ele guarda a história de um projeto educacional gigantesco e das contradições de um Brasil que estava tentando se modernizar. Vamos mergulhar juntos nessa história. E olha, toda essa nossa análise, ela se baseia em um artigo incrível do Leonardo Matos da Mota Silva e do Edivaldo Góes Júnior. É a pesquisa deles que abre essa janela no tempo e nos permite espiar os segredos desse caderno. Tudo começa aqui com essa cartinha. A caligrafia toda cuidadosa de uma aluna para uma amiga. Essa mensagem, que parece tão simples, é na verdade a nossa porta de entrada para um evento que mobilizou o Rio de Janeiro e que diz muito sobre a mentalidade daquela época. Porque essa carta, ela não foi escrita por acaso não. Ela fazia parte de um projeto muito, mas muito maior. Um evento que queria basicamente modernizar o Brasil a partir da sala de aula, a Semana de Educação de 1928. E essa ideia nem era originalmente brasileira, sabe? Intelectuais da época, como o Anísio Teixeira, se inspiraram na American Education Week, que acontecia nos Estados Unidos. Eles olharam para aquilo e viram um modelo perfeito para tentar formar um novo tipo de cidadão por aqui e unificar o país com um projeto educacional comum. O que é realmente impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Em fevereiro, a ideia é apresentada. Em maio, já bateram martelo. Em outubro, o evento já estava rolando nas escolas. Isso mostra a urgência, a pressa que esses reformadores tinham para mudar o país. E os objetivos, gente, eram gigantescos. Não era só sobre ensinar a ler e a escrever, não. O plano era de engenharia social mesmo, criar uma nação unida, acabar com o que eles viam como costumes atrasados do povo e construir uma população saudável, forte, produtiva. A higiene, nesse contexto, era quase uma ferramenta de construção nacional. Então vamos voltar para o caderno para a gente ver como essas ideias tão grandiosas chegaram no dia a dia, na ponta do lápis das crianças da Escola Nicarágua. Como é que um projeto de nação vira um exercício de caligrafia? O primeiro mandamento, simples, direto, uma frase que os alunos copiavam várias e várias vezes. A saúde aqui não era só uma condição do corpo, era um dever, quase uma obrigação moral. O segundo mandamento. Uma ordem bem clara, né? Deve-se. O banho diário era apresentado como um ritual de civilidade, a marca registrada daquele cidadão moderno que eles queriam formar. E essa frase é fantástica. Ela mostra que a educação física não era só sobre ser saudável. Tinha também um ideal de beleza, um padrão estético. O corpo precisava ser forte, sim, mas também elegante, moldado de um jeito bem específico. E por fim, a lição saía da escola, ultrapassava os limites do corpo do aluno e entrava na casa dele. A higiene virava uma questão de como organizar o lar. A escola estava ditando regras não só para a sala de aula, mas para a vida privada da família. Mas que vida privada era essa? Para a gente entender o significado real desse caderno, a gente precisa sair um pouco da escola e caminhar pelas ruas do bairro onde esses alunos viviam, o subúrbio de Quintino Bocaiúva. O subúrbio do Rio, nos anos 20, era um mundo à parte. A linha do trem não só cortava a paisagem, ela definia o que estava dentro e fora da cidade de verdade. Era uma geografia física que refletia uma separação social muito profunda. E as condições de vida ali eram um exato oposto do ideal da escola. Ruas de terra que levantavam uma poeira danada no tempo seco e viravam um lamaçal na chuva. E o ponto mais crítico de todos, faltava água. Constantemente. Como é que se segue o mandamento do banho diário num lugar assim? A literatura ajuda a gente a sentir o clima da época. O Lima Barreto, que foi o grande cronista desse subúrbio, usou a palavra casucha para descrever a casa típica dali, um casebre humilde. É nesse cenário que aquelas lições de higiene ecoavam. Então, chegamos ao ponto central da nossa história. Essa tensão, esse abismo gigantesco entre o que era ensinado na escola e o que era vivido em casa. O caderno escolar vira o palco desse conflito entre o ideal e o real. Vamos colocar isso lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a escola ensinando tem que tomar banho todo dia. Do outro lado, a realidade do bairro gritando, mas não tem água! A escola dizia, mantenham a casa sempre limpa. E a realidade respondia, como? Se a poeira da rua entra por toda parte. A grande pergunta que fica é, e aí? O que acontecia nesse espaço entre a lição e a vida real? Como é que as crianças e os professores lidavam com essa dissonância todo santo dia? Eles acreditavam naquilo? Fingiam? Ou tinha algo mais complexo acontecendo?
E para entender isso, tem um conceito de um pensador chamado Michel de Certeau que é perfeito. O conceito de tática. Pensa na tática como a arte de quem não tem o poder. É saber usar as regras do jogo a seu favor, encontrar as brechas, jogar o jogo que foi imposto para conseguir sobreviver ou ter alguma pequena vantagem. E era exatamente isso que os alunos faziam. Eles aprenderam muito rápido qual era a resposta certa. O caderno, então, não é um retrato da realidade. Ele é uma performance, uma encenação de conformidade. É uma tática para agradar a professora, para ser um bom aluno, para ser aceito e, no fim, sobreviver dentro daquele sistema. Então, no fim das contas, o que esse caderno, essa performance toda, nos revela de verdade, qual é o valor dele como um documento histórico? Ele é um verdadeiro tesouro. Ele mostra como ideias que vinham de fora, globais, eram negociadas ali, no chão de uma escola de subúrbio. É a história contada não pela elite intelectual, mas pelos exercícios de caligrafia das crianças. E o mais importante, ele prova que esses alunos eram espertos, eram agentes da própria história. Eles entendiam perfeitamente o que se esperava deles e sabiam como entregar. No final, o próprio objeto físico é uma metáfora perfeita. A capa dura, as letras douradas, tudo nele projeta um ideal de ordem, de beleza, de progresso. É um monumento a um sonho que sobreviveu no papel por muito mais tempo do que a realidade precária que ele tentava, em vão, transformar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Quase 100 anos depois, quais são os mandamentos que os alunos de hoje aprendem a repetir na escola? Quais são as respostas certas que eles dão, mesmo sabendo que o mundo aqui fora muitas vezes funciona de um jeito completamente diferente? A história desse caderno de 1928, pelo visto, ainda tem muito a nos ensinar.